Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Nós estamos ao vivo. Este é o primeiro webinar produzido pelo Conselho Federal de Administração, depois aí de uma jornada cheia de lives, em que nós trouxemos diversos assuntos, alguns pautados por você que nos acompanha lá no CFA Play e também nas nossas plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, todas as nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo. Hoje é o primeiro webinar que a gente está fazendo, então a gente está experimentando aí esse novo formato. Eu queria que depois você deixasse aqui o seu feedback, a sua sugestão, o seu comentário e também participasse conosco enviando as nossas dúvidas. Nós escolhemos a dedo os especialistas que nós trouxemos hoje e também o tema, que é um tema que está em alta e que a gente tem certeza que pós-pandemia vai ser um tema aí que vai fazer parte da vida de muita gente no trabalho, não só no trabalho, mas também na vida particular, como eles vão explicar, internet das coisas e o marketing digital. Como que essa nova evolução da tecnologia tem afetado a maneira de se fazer marketing digital e o que isso afeta na nossa vida, enquanto profissional, mas também enquanto ser humano. Existem cases aí de geladeiras inteligentes, acho que o Rafael vai falar um pouquinho disso, e eu gostaria de passar agora, antes da gente começar então e entrar já no tema, apresentar os nossos convidados, gostaria de passar a palavra para o nosso diretor, Diego da Costa, é o diretor da Câmara de Desenvolvimento Institucional do CFA, que vai fazer a abertura. Muito obrigada pela participação aqui, Diego. Olá, Elisa, boa tarde a todos aí que fazem parte do nosso querido Conselho Federal de Administração. Venho aqui trazer o abraço do nosso querido presidente, Mauro Croix, né, que está aí à frente da gestão compartilhada, e agradecer principalmente, né, os nossos convidados, né, Elisa, que estão aí, o Roberto, a Rita e o Rafael. Muito obrigado desde já por acompanharem aqui, por disponibilizar o tempo de vocês para participar desse webinar. Eu venho trazer o abraço, agradecer, né, a todos que fazem parte do Conselho Federal, você que está nos assistindo ao vivo e você que vai assistir depois esse tema tão bacana e tão interessante para o profissional de administração e os profissionais de diversas áreas aí. Estou muito feliz de estrear aqui esse webinar, né, e trazer aqui o abraço da nossa diretoria, toda a diretoria do nosso presidente, Mauro Croix. Tá bom? Um abração para vocês aí. Bom webinar. Muito obrigada, Diego. Vou apresentar aqui agora os nossos participantes que já estão aqui conosco. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela participação. A gente vai conversar hoje com Rafael Jakubowski, especialista em marketing digital, e-commerce, e ele é formado em publicidade, tem MBA em marketing e é professor de marketing digital nas maiores instituições de ensino do país. É vice-presidente da Sanders Digital, agência especializada em vendas pela internet. Vamos conversar também com a Rita de Cássia Lima. Ela é coordenadora da Comissão de Marketing do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Possui pós-graduação em marketing pelo IBMEC, é mestre em administração também pelo IBMEC do Rio de Janeiro, atuou durante 25 anos na L'Oréal Brasil como gerente de desenvolvimento de produtos e pesquisa e hoje atua como docente no Centro Universitário Celso Lisboa. E também vamos conversar hoje com Roberto Celestino. Ele é líder de vendas de inteligência artificial na IBM Brasil, Watson, e na ESPM é professor de pós-graduação, formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia, com ênfase em automação e controle, e participação ativa no movimento Empresa Júnior e Extensão Internacional pela University of Guelph, no Canadá, tem MBA em Gestão Estratégica de Negócios e MBA em Artificial Intelligence e Machine Learning, ambos pela FIAP, trabalhando no Instituto VI para levar as pessoas a fazerem escolhas mais críticas, conscientes e autônomas. Sejam muito bem-vindos. E eu queria começar, o nosso tema hoje é Internet das Coisas e o Marketing Digital. Queria começar pelo Roberto, pedir para ele explicar para a gente o que é Internet das Coisas. Se fala muito nesse conceito, está muito em alta, mas muita gente ainda não sabe o que é a Internet das Coisas. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, obrigado por abrir esse espaço para poder convidar as pessoas para conhecer e levar um pouco mais de conhecimento para essas pessoas. E indo mais direto ao tema, quando a gente fala de internet das coisas, nós estamos falando de como a gente pode pegar algo, no caso, uma coisa,
e conectar essa coisa à nossa rede de internet, daí o nome Internet das Coisas. E não é simplesmente você tornar essa coisa comunicável com a internet. O fato da gente tornar essa coisa comunicável com a internet abre um mundo de possibilidades de várias outras coisas do que a gente pode fazer. Como, por exemplo, você identificar se uma determinada máquina de uma fábrica, se ela está operando, se ela está ativa, se ela está com todas as suas manutenções em dia, se ela precisa fazer algum reparo, alguma manutenção. São coisas mais específicas para o mundo fabril. Ou, se a gente olhar, por exemplo, para um contexto mais próximo do nosso dia a dia, você tornar a sua geladeira mais inteligente, tornar ela conectável com a internet, e a partir dessa conexão, você poder trabalhar com manutenção preditiva, você identificar se está faltando alguma coisa na sua geladeira e conectar diretamente com algum provedor de serviços. Então, o fato de você poder tornar algo que contém sensores e que contém diversas informações, isso conectável com a internet, de tal forma que você consiga trocar informações o tempo todo, abre um mundo de possibilidades. Isso vale para qualquer tipo de objeto, televisão, geladeira, carros, objetos especificamente dentro de uma empresa, que você consiga trocar essas informações, capturar informações e trocar essas informações com a internet. Então, a internet das coisas está mais diretamente relacionado com você tornar algo conectável com a internet, basicamente. E, Rafael, como é que a internet das coisas tem impactado aí no marketing digital? Ótima pergunta essa, porque esse é um dos grandes desafios e que a Amazon lá já está atuando com isso de uma maneira muito eficiente, né? Dado algumas ações que ela tem, por exemplo, quem tiver a oportunidade depois do webinar de conhecer o Amazon Dash, né, que é uma ferramenta que basicamente é um dispositivo, né, como muito bem colocado anteriormente, como que a gente conecta esses dispositivos à internet, faz com que, aí no meu caso, né, onde eu olho mais para a questão da venda, né, de poder comercializar algo pela internet, com foco no e-commerce, você ter basicamente eles inventaram um leitor de código de barra, que a partir do momento que você vai lá e bipou o que você quer repor dentro da sua casa, seja, né, pensando numa Amazon Fresh, por exemplo, alimento, né, que é algo de alta reposição, eles conseguem desenvolver soluções desse tipo. E aqui para o Brasil, isso com certeza é uma das coisas que grandes varejistas já estão começando a olhar, existem iniciativas para isso, geladeiras já super conectadas, né, mostrando o que está faltando no teu estoque de suplementos, de leite, etc. e tal, para você poder já realizar a reposição disso. Então, vem impactando já esses dispositivos em geladeira, a gente já vem analisando via Analytics, né, de várias plataformas, uma grande penetração, por incrível que pareça. É um dispositivo ainda mais caro, né, então não é todo mundo que consegue adquirir um dispositivo com uma geladeira dessa com tanta tecnologia, mas existem várias iniciativas hoje pensando em IoT para e-commerce, né, que é como a gente estava mencionando, impactando o marketing digital, principalmente na cadeia de dados. Eu acho que o Analytics dessa história toda é muito interessante. Por exemplo, quando a Amazon lançou simplesmente um botão que você plugava, né, você grudava na sua máquina de lavar, por exemplo, né, lavar roupa, e você apertava um botão, ela sabia que ela tinha que te repor, então, o sabão, por exemplo. Isso era incrível, porque ela começou a ter dados, ela começou a ter analytics para dizer o seguinte, bom, a média de cliques de reposição desse cliente é essa, né? E aí isso dá uma oportunidade até de time de suprimentos e outros times entenderem qual reposição eles têm que ter de estoque lá dentro. Então, para o marketing digital tem dado muito dado para analytics e também, obviamente, vem sendo mais um canal de você poder comercializar o produto, né? O cliente não precisa nem entrar dentro do e-commerce, ele com apenas um botão, ou só lendo mesmo um código de barra, ele já fez o pedido lá para a Amazon, né? Isso é bem legal. E essa era a minha pergunta para a Rita, que trabalhou 25 anos aí na L'Oréal Brasil com desenvolvimento de produtos. Você precisava muito entender o comportamento do seu cliente. Ao longo desses 25 anos, Rita, o que você foi percebendo com a evolução da tecnologia? Como é que esse marketing digital foi mudando a maneira ali de se fazer, né? Esse approach com o cliente? Isso é muito interessante, porque, na verdade, quando a gente observa hoje, principalmente olhando o nosso mercado local, né,
O consumidor ele está cada vez mais interessado em suprir necessidades de agora, e entender o que ele pode fazer e entender como ele pode se unir de ferramentas e de produtos para que as necessidades deles possam ser alcançadas, né? E quando você fala aí desse trabalho que eu fiz, desse trabalho realizado, é interessante que a gente tem dentro do Brasil aí vários perfis, vários consumidores, e eu digo que mapear a necessidade desses consumidores não é tão fácil, né? Existe uma exigência muito grande. Eu trabalhei na área de cosméticos, né? Então você pode imaginar uma necessidade, o que é, né? Por exemplo, uma análise de cabelo, né? Produtos para cabelo, produtos para beleza, como é que esses produtos eles podem ser adaptados muito mais para o nosso clima, para a nossa realidade e para as expectativas das mulheres brasileiras que hoje, né, têm em sua cabeça aí vários tipos de cabelo e que a cada dia são monitoradas um pouco por todo esse contexto que a inteligência hoje ela acaba trazendo, né? E como é que elas estão consumindo mais. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que a gente entende que o consumidor ele merece essa atenção diferenciada. E agora falando um pouquinho de soft skills, que é um pouco que a internet das coisas e o marketing digital tem trazido, porque está tudo um pouco misturado, né? Vai virando uma miscelânea e você vai, como diz aquele ditado, você vai trocando o pneu do carro andando. Às vezes as coisas são tão rápidas que você não consegue nem formar profissionais. E a gente estava vendo uma pesquisa falando exatamente isso, esse mundo da tecnologia, ele é tão novo que existem mais vagas em alguns determinados setores do que profissionais preparados para aquilo. Roberto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, baseado na sua experiência, que você trouxesse um pouquinho da sua experiência e fizesse uma análise de como é que está o Brasil em relação ao mundo nesse sentido e como é que você vê essa evolução tão rápida. Muito bem. De fato, nós estamos vivendo uma era que a gente jamais imaginou. Nós nunca poderíamos imaginar que youtuber seria uma profissão, ou que blogueiro poderia ser uma profissão. A velocidade com que as coisas estão acontecendo, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista tecnológico, tem gerado transformações significativas na nossa sociedade. O que antes a gente entendia como uma separação muito clara do que era trabalho e do que era vida pessoal, cada vez mais essas coisas estão perdendo, né? Então tem se criado uma linha muito tênue dessa divisão. E as pessoas estão buscando e criando novas formas de trabalho. Alguns estudos dizem, inclusive, o Fórum Econômico Mundial, que as crianças que nasceram após o ano de 2010, a maioria delas vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. Então, isso traz para nós uma perspectiva do que está tendo de transformação atualmente, que diversas profissões estão sendo transformadas pela utilização de tecnologia. Então, cada vez mais, tecnologia está sendo mais inserida dentro do campo profissional, inclusive automatizando algumas tarefas de algumas profissões e fazendo com que essas profissões sejam repensadas. E como consequência disso, a utilização da tecnologia tem levado à criação de novas outras tecnologias. E eu vou dar um exemplo muito simples. A inteligência artificial é uma dessas tecnologias que tem crescido muito nos últimos anos, e a utilização da inteligência artificial, ela tem mudado diversas profissões. Então, atendentes, pessoas que precisam tomar decisões, pessoas que querem identificar a melhor forma de fazer algo, ou tentar prever alguma coisa, lança mão da inteligência artificial para fazer essas coisas. Que antigamente ela demoraria muito tempo para poder fazer, ou gastaria muita energia para poder fazer, se é que era possível ser feito alguma dessas atividades. Hoje em dia, com a utilização da inteligência artificial, parte desse processo que essas pessoas talvez gastariam muito tempo para poder fazer uma determinada atividade, como, por exemplo, um atendimento a uma determinada pessoa, parte disso, ela está fazendo uma outra atividade, que era uma atividade que não existia. Uma atividade, por exemplo, que é um treinador de um sistema cognitivo, uma pessoa que é responsável por ensinar o computador, ensinar a inteligência artificial. Então, de fato, a evolução tecnológica traz mudanças significativas, tanto no mundo de hoje, quanto no mundo futuro, de formas como a gente visualiza o trabalho. E cada vez mais, trazendo uma exigência, que é uma coisa que eu converso bastante com as pessoas, principalmente nas minhas disciplinas, que cada vez mais as pessoas têm que ter um raciocínio crítico, elas têm que saber avaliar o que a tecnologia está trazendo de fato para elas, porque
a tecnologia é o ônus e o bônus, né? Ao mesmo tempo que você traz várias automatizações, você também tem que ser cada vez mais crítico para ver se aquilo ali de fato está trazendo algo que seja significativo. Então, o trabalho do futuro, né, o que as pessoas vão trabalhar no futuro, vão exigir cada vez mais conhecimentos que talvez até hoje a gente pouco desenvolveu, que a gente tem que desenvolver cada vez mais, principalmente no que está relacionado aí a um desenvolvimento mais consciente, um trabalho mais de raciocínio, mais de pensamento crítico. Rita, por favor. Então, eu queria complementar o que o Roberto trouxe, né, que é bem interessante. A gente vive aí num mundo de grande volatilidade, vulnerabilidade, né, incertezas, e a gente acaba entendendo que o profissional ele precisa aí se adaptar com esses novos soft skills, né, que precisam realmente estar de acordo com esse mundo que a gente chama aí o mundo VUCA, né, que desde 90, da década de 90, ele vem aí assolando aí principalmente as empresas, mas vem mostrando o quanto é importante que esses profissionais eles tenham aí uma adaptação, eles tenham a agilidade para transformar o desejo de consumidores em realidade. E eu ainda digo mais, eu acho que a gente está entrando agora numa era pós-Covid, onde esses desejos eles não vão ser só simples desejos, eles vão precisar revirar uma realidade totalmente diferenciada e diferenciada, ou seja, eu vou precisar realmente de produtos, eu vou precisar de questões que sejam feitas para mim, personalizadas, né? Então, acho que esse mundo é um mundo que está fazendo com que os profissionais eles se adaptem, principalmente profissionais de marketing, que eles deem uma virada, uma guinada rápida, porque quando você menos espera, aquela necessidade já passou, a competitividade está alta, então é realmente um momento de mudar esse olhar do profissional para o mercado e entender que novas habilidades serão necessárias para esse profissional do futuro, né? Eu não sei se foi o Roberto, se foi o Rafael que comentou agora sobre essa nova geração que vem surgindo, e realmente a gente não sabe quais são as profissões do futuro, a gente não tem hoje como traçar aí um plano de desenvolvimento para esses seres que englobem tudo isso. Mas o fato é que cada vez mais o ser humano está se inovando, né? Então, no momento que a gente está falando de um mercado extremamente competitivo, há de se olhar esse mundo que é exponencial, onde tudo é real time, e que eu tenho aí toda uma informação, né, um big data aí interessante para trabalhar, mas eu preciso saber como trabalhar essas questões. Queria passar a palavra para o Rafael, para ele complementar também, mas antes, só dar um alô aqui para o pessoal que está assistindo a gente ao vivo, tem muita gente já no chat, Cristiane Alves, Kelly Dantas, Renata Rê, Rômulo, Bruna, Jorge, boa tarde, pessoal, podem enviar suas perguntas, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, podem enviar, tá? E Rita, antes de passar para o Rafael, você falou do mundo VUCA, e o Inácio Borges, ele escreveu aqui, estamos realmente vivendo o mundo VUCA. Para quem não sabe o que é isso, explica, por favor. Então, o mundo VUCA, na verdade, ele surgiu na década, é um termo, né, que surgiu aí na década de 90, e que ele, na verdade, expressa um pouco essa instabilidade, né, esse momento de incerteza que o mundo ele passa, né, e ele trabalha com 4 pilares. Ele trabalha com a volatilidade, né? Ele trabalha com o mundo da complexidade, das incertezas e da ambiguidade. Então, é um cenário, é um termo, na verdade, né, que vem aí do inglês, mas para expressar todo esse momento onde você não tem uma reação, onde você não pode prever o futuro. Porque antigamente tudo era muito previsto, né? Na época em que Henry Ford fez lá o carro preto tudo direitinho, você sabia que você tinha clientes que iam consumir lá o carro pretinho e tudo. Hoje você não sabe. Hoje você senta no carro e você pode colocar lá, você pode entender que aquele banco ele não se adapta à sua coluna, e você pode entender que aquela cor não é a cor mais adaptada que você quer mudar, né? Então, antigamente você tinha toda a parte externa de um veículo
totalmente programada. Hoje você tem ela personalizada e cada vez mais essa situação ela vem acontecendo. Então isso que é um mundo VUCA, né? Um mundo de incerteza que você não tem a previsibilidade, onde você não pode prever exatamente o que o seu consumidor ele vai esperar de você. E isso aflige principalmente os trabalhadores com marketing, porque a gente, apesar de ter as nossas estratégias, apesar de ter o nosso conhecimento, a todo momento a gente também está se reformulando e se readaptando a esse olhar do consumidor. Pessoal, lembrando que nós estamos de casa, fazendo tudo isso em home office, o CFA está em home office já há algum tempo, então, assim, eu caí agora há pouco, e agora eu percebi que o Roberto caiu, é assim mesmo, tá? Porque a internet das nossas casas não é tão robusta como aquela estrutura que a gente tem na empresa, então peço aí um pouquinho de compreensão de vocês, e vamos seguir. Rafael, por favor, as suas considerações. Muito bom, excelente. Eu realmente compactuo muito do que o Roberto falou, acho que essa questão do mundo VUCA ficou super... É a primeira vez que eu escuto uma explicação mais direta sobre isso, e a Rita super mandou bem nessa questão. Quando eu falo, inclusive para muitos alunos meus, né, a gente está falando realmente de um mundo de certezas, e o que eles precisam em termos de soft skills, o que esse profissional precisa, gente, é um negócio que realmente é insano, né? A gente percebe que hoje muitas escolas já estão ensinando programação para as crianças, né? Se a gente para pensar, curso de datilografia, por exemplo, vai ser a programação de hoje. Tipo, daqui a pouco a gente não vai mais falar, pô, você sabe programar? Não, isso já vai ser um skill que, pô, sim, eu sei fazer um query no banco de dados, por exemplo, né? Porque ao invés do Excel, cada vez mais a gente vai migrando para tecnologias utilizando mais da inteligência artificial, né? Hoje você pega uma planilha que você tem no seu computador, você joga em qualquer ferramenta aí da Microsoft, num Power BI, ele te dá todos os insights sobre as distorções, tudo pronto, né? Coisa que antigamente a gente tinha que analisar, tinha o papel de um analista, claro. Eu sempre defendo muito essa questão, né? Que existe sim o feeling e a experiência e o olhar humano para dentro disso, né? E eu falo isso para muitos alunos meus, falo assim, olha, legal, vocês estão recebendo ótimas respostas de Big Data, de inteligência artificial, só que vocês têm uma coisa chamada experiência, vocês têm uma coisa que eu costumo dizer que é na sacada que a gente tem hoje de tudo ser data-driven, né? Então, a gente tem um mundo extremamente direcionado a dados, nós temos que tomar muito cuidado para uma coisa, que é nós não sermos direcionados a dados errados. Então, muitas vezes a gente recebe uma enxurrada de dados dessas plataformas, mas a gente tem que ver, poxa, será que deu tempo, né, da inteligência artificial realmente coletar, a máquina de aprendizado realmente coletar? Será que essa informação faz sentido? E tem um olhar crítico para dentro disso também. É o que eu falo para muitos alunos que estão começando nesse universo de conectar inteligência artificial, conectar ferramentas, né, utilizando o IoT, porque esses skills, né, o soft skill que eu brinquei anteriormente vai ser programação, né, hoje meu sobrinho pequeno já estava lá olhando para Python, né, e poxa, tecnologias hoje que a gente fala que são incríveis, né, eu falo para muita gente, falo, poxa gente, aprenda uma linguagem de programação, né, se você trabalha principalmente com tecnologia, né, com marketing, e tem uma expressão muito legal que a gente tem usado bastante agora, que é matemarketing e martech, né? Martech, que é o que em saúde se usa bastante já, né, de tecnologia para saúde, e no marketing a gente está usando, né, o conceito de martech, e o matemarketing, porque cada vez mais a gente está sempre se baseando muito a dados, e principalmente em inteligência artificial, que eu acho que é mais alguns pontos que vocês vão abordar aí, eu guardei algumas coisas para falar no momento certo. O momento certo é a hora que vocês quiserem, tá, pessoal? Podem ficar à vontade, aí pontuando à medida que vocês quiserem. Ótimo. Roberto, você é líder de vendas em inteligência artificial, o Watson tá aí para quem quiser conhecer. Ao mesmo tempo que explodiu, foi um sucesso, depois teve uma onda também de críticas com relação ao Watson. Queria que você explicasse e falasse um pouquinho sobre isso, porque ao mesmo tempo que tem todos esses benefícios que a gente está falando, essa evolução da tecnologia tão rápida traz aí também muitos desafios, né, que nem sempre são muito, muito positivos. A gente vai entrar mais para frente na questão da privacidade desse marketing, né, o Rafael vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, quais são esses desafios que vieram com tudo isso? Muito bem, boa pergunta. Quando a gente fala de eu vou falar exclusivamente de tecnologia, né? Sempre que
a academia trabalha numa nova descoberta de alguma nova tecnologia, sempre cria-se muita expectativa sobre como aquilo ali realmente vai poder transformar, seja o nosso dia a dia, seja a empresa que a gente trabalha, seja algum produto que a gente criou. Então, tudo que a gente cria de novidade, ele tem, de alguma forma, uma relação com a expectativa que a gente tem de que aquela tecnologia possa funcionar. E com a inteligência artificial é algo da mesma forma. A diferença é que a inteligência artificial ela tem um histórico antes mesmo de nós estarmos aqui. Então, na década de 50, um cara chamado Alan Turing, o papa da computação, ele questionou a comunidade científica, em um dos artigos, se as máquinas poderiam pensar. E pensar é uma capacidade humana. Então, desde essa época, já tem-se essa expectativa, esse desejo de que computadores, que máquinas, pudessem, de alguma forma, imitar a inteligência humana. Ao longo da história, houveram vários momentos em que essa expectativa, ela chegou próximo de ser uma realidade, em que as pessoas acreditavam que era o grande momento da inteligência artificial, só que não necessariamente isso aconteceu, por diversas razões. Então, algumas delas estão diretamente relacionadas com o poder de processamento, né? O quanto a gente tem de capacidade de processamento. Então, não só existe uma grande expectativa da própria comunidade científica, das empresas, de verem como a tecnologia pode ajudar o dia a dia, como também de várias outras mídias, né? Quantos filmes vocês já viram que tem uma inteligência artificial que faz coisas maravilhosas, que faz coisas sensacionais, ou até mesmo de sistemas de inteligência, né, computadores que são inteligentes, que causam também o caos total na nossa sociedade, pelo menos ali no filme. Então, existe uma grande expectativa de tudo isso. E talvez ali nos últimos 10 a 5 anos, a inteligência artificial, ela, de fato, tem sido muito implementada dentro de um contexto empresarial, porque a gente acabou encontrando alguns fatores favoreceram esse grande crescimento. O primeiro deles é o poder de processamento, então a gente tem um poder de processamento gigantesco. Por exemplo, o celular que vocês têm, o smartphone que vocês têm, tem um poder de processamento cerca de 10 vezes ou mais maior do que a máquina que levou o homem até a Lua. O volume de dados que a gente gera, então, cada vez mais a gente tem gerado muito dado. Provavelmente, a primeira coisa que você faz ao acordar e a última coisa que você faz antes de dormir é acessar o seu smartphone, e você, nesse momento, você está consumindo dado e gerando dados. E aqui entra um ponto importante, porque o IoT também é uma dessas fontes de dados. Então, imagina a quantidade de coisas que você pode conectar entre sensores, geladeiras conectadas, máquinas conectadas, que estão gerando dados o tempo todo. E não é simplesmente uma mensagem que você posta lá numa rede social, por exemplo. Ela está gerando dado a cada segundo. Então, um equipamento que está numa fábrica, ele manda informação a cada segundo. Um carro autônomo, ele está gerando análises a cada milésimos de segundo para poder identificar e poder trabalhar nas suas reações. Então, o volume de dados que a gente tem também favoreceu para o crescimento da inteligência artificial. E, por último, algumas empresas criaram alguns aceleradores. Esses aceleradores permitiram que ao invés de você gastar meses para criar alguma coisa de inteligência artificial, hoje em dia você consegue criar em minutos. Então, isso permitiu com que o acesso à inteligência artificial fosse mais democratizado. Só que, de novo, volta àquela questão da expectativa que se tem, né? A expectativa, ela já vem sendo carregada há muitos anos. Então, a gente tem uma expectativa muito grande de como a inteligência artificial vai, de fato, transformar o que a gente está fazendo. E existe até mesmo alguns órgãos, algumas entidades como Gartner, que estuda como é a utilização das tecnologias e como elas se comportam ao longo do tempo. Primeiro, existe uma curva, que ela segue mais ou menos isso aqui, que existe o que a gente chama de Vale da Morte, que existe uma expectativa muito grande de que aquela tecnologia pode fazer, só com o passar do tempo, aquilo deixa de ser expectativa e as pessoas começam a entender de fato como aquela tecnologia pode ser utilizada e como aquilo vai ser utilizado. E as pessoas têm um pouco de decepção com base naquela expectativa que foi criada. Só que a gente está numa fase agora de que aquilo que a gente tinha de expectativa talvez há vários anos atrás, a gente está começando a enxergar como de fato ela pode ser utilizada e a gente está enxergando o real potencial dessas tecnologias. E a gente vai entrar numa fase, que a gente chama essa fase de platô,
que é no momento em que você já tem uma tecnologia madura, você já sabe o que você pode fazer com ela e você consegue criar e adotar uma estratégia para poder utilizar ela. Hoje em dia, as empresas estão numa fase mais de teste, algumas estão mais avançadas, mas poucas delas têm inteligência artificial dentro da sua própria estratégia. Por quê? Talvez porque ela tem uma expectativa muito grande, ou talvez ela tenha uma expectativa muito baixa, mas ela está trabalhando um pouco ainda em como ela vai refletir, ou como ela vai colocar essa tecnologia para dentro de casa. Então, falando sobre o que tem acontecido, eu acho que a gente está numa fase em que a gente está próximo de fato adotar inteligência artificial para a nossa estratégia, sabendo em que momento e onde você vai utilizar inteligência artificial para poder, mais uma vez, como o Rafael comentou, né, usufruir dos dados que nós estamos gerando, e direcionar uma estratégia mais voltada para a parte de dados. 2 de vocês mencionaram IoT, eu não sei se ou os 3, não me lembro agora. Para quem não sabe o que é IoT, é a sigla em inglês para a Internet das Coisas. E aqui no chat a gente tem o comentário da Lina Marques, ela diz, em razão da pandemia, fortaleceu-se o uso da era digital. Penso que finalmente estamos diante da chance de internalizar e deixar de procrastinar o uso da inteligência artificial. Bem pertinente. E logo embaixo a gente tem o JPB Ferreira, que pergunta qual a importância da tecnologia e da internet das coisas para a estratégia das empresas. E eu queria que você começasse, Rita. Então, eu acho essa pergunta fantástica. E aí eu ainda digo o seguinte, eu acho que muitas empresas já começaram a utilizar. Acho que tem aí algumas questões como para serem desvendadas ainda, né? Acho que tem muita notícia que chega, muitos dados que chegam e a gente não sabe o que fazer com eles. Então, acho que as empresas elas precisam também trazer aí um olhar para quem utiliza, né, esses dados. Eu não sei se foi o Roberto ou o Rafael que falou um pouco da matemática marketing, né, uma palavra que eu não vou saber repetir, mas falou um pouco dessa utilização, né, porque uma coisa é quando você utiliza a leitura de uma planilha para entender os números que estão ali, mas a outra coisa é para você ir além e poder trazer isso para uma realidade. O que eu faço com esses números? O que a inteligência artificial ela me traz? Como é que esse comportamento desse usuário ele está acontecendo, né? E eu acho que a ideia hoje dessas empresas utilizarem, né, cada vez mais a inteligência artificial, ela está em cima de trazer para muitos dos funcionários um entendimento sobre um skill super importante, que é esse de análise, né? Mas uma análise com reflexo no que pode ser trazido como estratégia. Porque o que eu vejo é que muito do que você tem hoje como dado, né, você trabalha planos que vão ser trabalhados somente, ou melhor, realizados somente daqui a um ano e meio, e não é isso que o mercado hoje te diz, né? O mercado hoje te diz que essas informações, elas podem ser trabalhadas de uma forma rápida, é uma célula super importante que faz com que você precise ter um alcance maior, não só um alcance do dado, mas você precisa transformar o que esse consumidor ele está realmente querendo de você. O que ele deseja da marca? O que é que ele encontra nessa sua marca que ele, através desse compartilhamento da inteligência artificial, que pode ser feito a favor da construção de novos produtos, né? Eu acho que uma das habilidades que as empresas têm que ter agora é realmente conseguir, primeiro, usar a inteligência artificial, porque ainda é um tabu por muitas delas, na verdade, elas entendem que, enfim, passaram tanto tempo sem usar, então agora elas estão ainda no despertar. Então, acho que esse é um ponto. O segundo ponto é habilitar, né, o colaborador para que ele possa realmente fazer essa leitura muito mais rápida. E outra coisa que eu acho que a inteligência artificial ela traz é a possibilidade de resgatar, através dos números, o lado humano do desejo. O que eu desejo realmente, o que está
ali implícito? O que está subentendido nesse número? Qual é o olhar que eu preciso ter para humanizar mais o meu produto, para dar ao mercado algo que ele realmente queira consumir, não só mais um produto. Eu acho que nesse sentido que eu vejo aí as empresas utilizando, né, a inteligência artificial. Vou passar para o Rafael, que vai complementar sobre inteligência artificial. E tem um comentário aqui para você, ó, do Paulo Augusto. Ele disse o seguinte: dentro da fala do Rafael fica evidente duas coisas. Ou você se adapta, ou você se relaciona com quem tem a skill que você não tem. Uhum. E ele complementou: adaptar é igual a aprender, mudar sua forma de pensar. Maravilhoso, é isso mesmo, Paulo. Até tem um conceito lá fora que eles estão analisando, que cada posição estratégica, por exemplo, um CTO, um CFO de uma companhia, né, lá o diretor financeiro, colocando de forma mais, né, todos eles são muito bons estrategicamente, mas eles não têm skill de tecnologia. Você vai ter aí uma espécie, algumas empresas grandes lá nos Estados Unidos já estão fazendo uma espécie de um CFO, que eles chamam que é um Shadow IT, né? Então ele vai ser uma sombra desse cara, com o mesmo posicionamento dele, de cargo, só que com extremo gabarito em tecnologia. Então, para automatizar processos, criar processos mais eficientes, usar a inteligência artificial de fato. Então, é bem por aí, você vê, é basicamente um pouco do que você mencionou. Se ele não sabe, as empresas já estão entendendo isso e estão entendendo que precisa de um TI exclusivo para ele. Uhum. Isso é muito legal. A inteligência artificial eu acho muito bacana, até falando um pouco do Watson, algumas experiências que a gente tem, que são incríveis para o pequeno. Como que a gente leva isso muitas vezes para uma realidade do pequeno, né? Que não tem muitos dados e que demora para essa máquina ficar, né, de fato mais bem construída para isso. Então a gente tem que relacionar com alguns dados de terceiros, que isso gera algumas discussões, mas enfim. Eu vou dar um exemplo muito legal, um cliente nosso de vinho, por exemplo. Ele tem um volume interessante e a gente testando, por exemplo, uma das ferramentas do Watson, que é a parte de campanha, automação de campanha de marketing, né? Hoje, baseado na segmentação que nós temos dos clientes, ele já tem no prediction, né, na parte de predição, que é uma das áreas aí, né, de máquina de aprendizado, de inteligência artificial, o nosso e-mail marketing já mudou completamente. O que ele faz é o seguinte: olha, Rafael, olha o dado que ele me dá. Olha, Rafael, semana que vem, na quarta-feira, você vai mandar um e-mail com esses vinhos para esses clientes que eles vão comprar. É um pouco assustador até, né? É um pouco Minority Report. Mas a taxa, obviamente, não converte todo mundo, mas a nossa taxa de conversão em venda aumentou fenomenalmente, assim, de uma maneira que jamais nenhum e-mail marketing nosso conseguiu alcançar. Porque ele sabe clusterizar, né? Então, aquele cliente que compra Cabernet Sauvignon naquela frequência, com aquele ticket, e ele tem um cross-selling, uma possibilidade de um cross-selling para esse outro vinho também, então eu vou mandar junto. Ele praticamente me fala tudo que eu já preciso fazer. E isso levando para uma realidade de... Não estou falando, não é uma wine que é líder de mercado no Brasil, tá, gente? Estou falando de um cliente middle market, vamos colocar assim, que já está podendo utilizar essa tecnologia. Eu acho isso incrível, né? Muitas vezes a gente fala muito inteligência artificial e acha que essa coisa é inalcançável, é só para a Netflix fazer o roteiro dela do próximo, né, da próxima série e tudo mais, mas eu acho que a gente pode até falar um pouco melhor sobre isso, mas eu acredito muito que as pequenas e médias empresas, elas precisam se despertar logo para isso, mas muito logo para isso. Começar a olhar ferramentas como o Watson tem para todos os tamanhos de empresa, né? A Amazon, grandes players aí no mercado, você tem para todo tipo de tamanho de empresa uma necessidade, uma funcionalidade para você começar a gerar a sua máquina de aprendizado, começar a gerar a sua inteligência, né, artificial. Isso demora, tem tempo para ela ser, né, aguçada, para ela ficar mais eficiente, ela precisa sempre de um bom enriquecimento de cada vez mais dados, né, para a gente poder ser mais eficiente, mas olha que incrível, né, a gente já sabe o que a gente precisa mandar para os nossos clientes, quando, como, horário, mix de produto, isso já facilita muito a nossa vida e, por outro lado, também aumenta muito a nossa conversão de venda. Eu acho isso incrível. A gente está com muita interação aqui, pessoal, várias perguntas no chat. Obrigada a você que está participando online e mandando as perguntas para a gente. Rafael, pegando um pouquinho o gancho disso que você acabou de falar, a Nayara Costa, ela disse: a análise de dados para as ações de marketing serão imprescindíveis futuramente para qualquer tomada de decisão nas organizações? Isso já é uma realidade, né? Queria que você falasse um pouquinho.
É o que eu falo, assim, né? Duas coisas que eu aprendi durante a carreira, né? A primeira primeiro que você não manda mais, você nunca pode mandar um relatório sem ter o highlight do que você precisa fazer com aquilo, né? Então a análise ela é fundamental, né? Cada vez mais. E aí a máquina hoje tem nos ajudado a isso, né? Como eu mencionei, Microsoft tem uma ferramenta muito simples que por $10 ela faz isso para você, ela analisa uma base de Excel e te dá insights do que ela viu, e baseado nesses insights, então, ao invés de você ter que ficar ali na planilha Excel, né, entendendo, isso serve para o pequeno, serve para o médio, o próprio Power lá, o Power BI da Microsoft, que custa hoje uma licença para o pequeno $12, talvez, ele já te dá todas as informações, ele fala, olha, por que tem uma relação entre esses tickets maiores de clientes e esses produtos? Há uma relação, você sabia disso? Coisa que muitas vezes você não vai notar, né? Então, isso é imprescindível, e segundo, são as métricas, né? Tem uma máxima aí, eu vou esquecer o nome do autor, mas o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Na minha empresa, eu costumo brincar assim, eu acredito em Deus, para todos vocês me tragam métricas, porque o marketing digital, principalmente, não é um exercício de fé, ele é estatístico. Algum de vocês dois gostaria de complementar? Eu gostaria de complementar. Eu tenho percebido, cada vez mais, até com base na conversa que o Rafael teve agora, na fala dele, e principalmente com base nessa última pergunta, nesse último comentário, cada vez mais as profissões, o que a gente chama de áreas de negócio, entra marketing, RH, setor financeiro, setor de supply chain, cada vez mais essas áreas, elas estão tendo mais tecnologia sendo envolvida como parte do processo. E uma vez que isso acontece, isso também está exigindo com que esses profissionais se adaptem a essas novas mudanças. Então, quando a gente fala de marketing, por exemplo, eu dou aula em uma pós-graduação que é de inteligência artificial aplicada ao marketing. Então, o que era tecnologia da informação, ou área de TI, ou área de computadores, ou alguma coisa nesse sentido, que antigamente era uma salinha que ficava escondida lá numa empresa, que você só ia lá para poder arrumar seu computador, cada vez mais o conhecimento dessas pessoas está sendo trazido para dentro, principalmente, ou para próximo das tomadas de decisões. Então, o profissional de marketing, cada vez mais ele vai ter que conhecer sobre ferramentas, ele vai ter que conhecer sobre novas tecnologias, até porque várias ferramentas estão surgindo a cada dia, ferramentas que são cada vez mais fáceis para serem utilizadas. Mas isso também tem aumentado a régua de exigência de análise crítica, né? Então, aquela pessoa que tem o papel de analisar o negócio, cada vez mais ela vai deixar de ficar fazendo tarefas manuais, como o que o Rafael comentou, de ficar arrastando um dado de uma planilha para outra, tentar gerar o gráfico ali na unha, e utilizando uma ferramenta que consiga fazer essas análises para ele, para que ele gaste mais tempo fazendo as suas próprias análises, gerando as suas próprias interpretações, e com base nessas interpretações, obviamente, fazer as suas tomadas de decisões. Isso nos leva a um ponto que, para que você consiga chegar nesse nível de utilizar esses dados para tomadas de decisões, utilizando a sua interpretação, a gente tem que coletar muito dado o tempo todo. E aí é onde entra o IoT, como a gente tinha conversado. O IoT, ele vem com essa grande facilidade, que eu acho que tem um ponto importante, que é você conectar o mundo físico ao mundo virtual. Hoje em dia, no mundo virtual, você é rastreado de todas as formas, em todos os lugares. Então, você sempre deixa o seu rastro digital. As pessoas sabem onde você está navegando. As pessoas sabem onde você fez um login utilizando uma determinada rede social. As pessoas sabem que você se inscreveu em um determinado canal. As pessoas sabem que você fez um determinado post numa rede social. Não necessariamente todo mundo sabe tudo, mas é possível você fazer alguns rastreios de como é que essa pessoa está se comportando. E no mundo físico, no mundo presencial, isso é um pouco mais complexo, é mais difícil você medir isso. Como é que você vai saber que a padaria do seu Zé está vendendo mais para pessoas que são homens? Uhum. Isso, no marketing digital, você faz olhando basicamente as pessoas que fizeram cadastro e compraram seu produto digital. Só que quando você olha para uma padaria, é muito mais difícil você saber isso. E quando a gente traz a internet das coisas para esse contexto, em que você tem lá, por exemplo, uma câmera que está monitorando para ver se as pessoas são homens e mulheres e contando quantas pessoas
entraram na sua loja, quantas pessoas de fato compraram e quantas saíram sem comprar, é um pouco do paralelo que a gente faz hoje no marketing digital, né? Que quantas pessoas acessaram o seu site e não compraram nada. Então, acho que tem essa ao mesmo tempo que traz mais desafios, também traz muitos benefícios, que é você conectar esses dois mundos, né? Você conectar o que é mundo digital com o mundo presencial, utilizando a tecnologia para isso e favorecendo que você consiga tomar decisões mais assertivas. Porque, por exemplo, a diferença entre o seu Zé, que vende lá na padaria, e um e-commerce, é a quantidade de dados que ele tem para poder tomar a decisão. Então, cada vez mais no marketing digital você tem muitas informações, e isso exige com que esses profissionais estejam mais adaptados, estejam mais conscientes e trabalhem nessas análises de dados. E o seu Zé, talvez, ele não tenha todas as informações. Talvez ele tenha, aí entra aquela questão do feeling, né? Ah, eu sei que hoje vendeu mais bolo, mas e aí? Por que vendeu mais bolo? Será que amanhã, se você fizer mais bolo, você vai vender também? Será que a fase da lua, né? Se está na lua nova, se está na lua minguante, tem alguma relação com você vender mais bolo? Esse tipo de conexão no mundo presencial é mais difícil. E aí é onde entra a internet das coisas para poder facilitar isso. Não só a internet das coisas, mas também as tecnologias para poder fazer as análises. O Rafael tocou muito bem nessas ferramentas que você utiliza para fazer as análises, né? Você gerar insights, né? Você gerar uma informação com base nos dados que você tem é muito rico. Você consegue tomar decisões muito, muito, muito mais rápidas. E a diferença em quanto você consegue tomar essas decisões no contexto em que você está vivendo. Quanto mais dados você tem disponível, dados que são, obviamente, corretos, dados que são consistentes, dados que são coerentes, isso ajuda você a tomar decisão e tomar uma decisão de forma mais rápida. O que eu tenho visto que tem acontecido nesse momento de pandemia é que a gente está sendo forçado a viver num mundo mais virtual, num mundo mais digital. E isso, obviamente, vai gerar mais dados. E o que a gente tem que fazer? Que a gente tem que saber como que a gente vai analisar esses dados, como que a gente vai usufruir desses dados que estão sendo gerados. Então, tem até uma fala que quem que impulsionou a transformação digital da sua empresa? A, CDO, B, CTO, D, presidente, e tem lá a opção Covid, porque você está sendo forçado a ter um ambiente mais digital. Não é só o digital pelo digital, mas é porque o digital ele traz a possibilidade de você usar os dados para tomar decisão, coisa que no mundo presencial é muito mais difícil. Então aí que está a grande sacada desse momento que a gente está vivendo, né? Olhando pelo copo mais cheio, é como a gente utiliza dos dados que a gente tem para poder tomar decisões mais coerentes. Muito bacana, pessoal. A gente tem muita interação. Tem um comentário aqui, Guilherme Conte. CFA, adoro essas lives de vocês. Muito bom. Conteúdo muito, muito, muito atual. Não parem nunca, por favor. Não vamos parar, Guilherme. A gente vai daqui para frente, se Deus quiser, trazendo cada vez mais conteúdos. Dê seu feedback. Tem algum conteúdo que você gostaria de ver aqui? Manda para a gente, que a gente traz profissionais assim, ó, excelente, excelência, para conversar com vocês. E Rita, tem uma pergunta aqui que é do administrador Ronaldo Nogueira. Ele perguntou, a gente estava falando das gerações, o Roberto trouxe que aquelas crianças que nasceram a partir de 2010 vão trabalhar com coisas que ainda nem existem, né, profissões que ainda nem existem, e ele pergunta, o excesso de estrangeirismo pode estar sendo ineficiente na conexão das gerações? Como é que você vê isso? Olha, eu vou dizer por uma experiência própria, né? Eu acho que a criança, ela absorve tão bem, eu acho que a conectividade da criança hoje com o estrangeirismo, né, digamos assim, ele é muito mais fácil do que a gente. As gerações mais atuais, né, elas são gerações que já nascem conectadas. Eu tive um exemplo de uma amiga que é bebê ainda, ela estava com a capa de uma revista e a bebê estava passando a mão como se fosse tentando fazer ali o uso de um celular, né? Então, eu não vejo problemas com relação às crianças, não. Eu acho que a absorção de toda essa informação para eles é muito mais leve do que a gente e eles têm um olhar um pouco mais rápido. Eu acho que quando a gente está falando aí de internet das coisas, eu acho que quando a gente está falando dessas ferramentas, provavelmente essa nova geração vão ser aí os novos TIs, né, mais completos, que vão ter aí um olhar mais voltado para propósito,
mais voltado para entender cada conectividade, porque estão nascendo nesse mundo, né? A gente, até pouco tempo atrás, eu acho que Roberto, que dá aula, né? Ele, né, talvez não conhecesse ou não usasse tanto as plataformas para trabalhar via online e tudo mais, o quanto que nessa quarentena a gente foi forçado, né, a conhecer novas plataformas e questões que a gente, de repente, não utilizava tanto, né? Então, para a gente, no primeiro momento, pode até ter parecido um diferencial muito complexo, mas hoje em dia já passou e a gente já está aí em novas possibilidades. E essa nova geração, não, eu acho que ela traz um diferencial porque ela está mais aberta, né? Ela está participando desse contexto, ela está vivenciando. Quantos não estão aí em casa, tendo as suas aulas, atividades online, já participando, já começando a moldar novos pensamentos, fazendo com que essas conexões elas fiquem muito mais rápidas. E eu acho que essa nova geração ela vai conseguir aliar muito bem a tecnologia, conseguir até desenvolver novas ferramentas e trazer novas habilidades, mas especialmente trazendo também um comportamento humano. Eu vejo que as gerações que estão chegando, elas não só têm uma facilidade, né, para esse comportamento todo globalizado, vivenciar experiências no mundo globalizado, mas elas também estão muito mais, têm os seus propósitos, né? São gerações que trazem propósitos, e esses propósitos movimentam muito além do que essas ferramentas ou algo que a gente possa conhecer aqui, porque a gente a cada dia acaba discutindo e conhecendo mais propósitos que movimentam e servem de alicerce aí para novas questões globais. Eu queria só fazer um adendo na fala do Roberto, que ele disse que no mundo digital eles não sabem tudo de você, mas eles sabem quase tudo. Uhum. E aí eu jogo a bola para vocês e gostaria de saber como é que fica a privacidade do consumidor? Porque cada dia mais a gente recebe publicidade direcionada. Eu estou falando de fone com vocês, na hora que eu abro o meu Instagram tem propaganda de fone. E aí? Quem quiser à vontade, vai, Rita. Não, a gente sabe que tem uma ética, né? A gente sabe que tem uma linha tênue nessa questão e a gente não pode passar, né? Até que momento, e é uma boa pergunta, eu acho que é uma boa, até um tema de palestra para frente, fica a sugestão, porque realmente uma linha muito tênue que faz com que você... Até onde eu posso ir? Até onde eu posso entrar nessa seara, né? Porque hoje a gente vive num Big Brother. Se a gente for olhar, é como, não sei se foi Roberto, Rafael, né, que falaram, aí você entra hoje numa loja, você, pelas câmeras, você sabe ali naquela zona de calor, aonde que você está indo, primeiro na roupa, ou primeiro na cor. Então, por isso que é difícil aí a padaria não entender que tipo de bolo vai comprar, porque não utiliza, né? Mas eu acho que é muito difícil, eu entendo o que você está falando, porque quem nunca, né? Talvez as pessoas não tenham ainda chegado a essa questão, mas eu estou procurando um eletrodoméstico, daqui a pouco eu recebo, tem vários banners aí na minha comunicação, e é isso, né? Até que ponto a gente vai entender até o limiar. Eu realmente acho que é uma boa questão para a gente falar, eu vou deixar meus colegas complementarem, porque eu acho que esse realmente é um tema extremamente interessante. Quem vai primeiro, Roberto ou Rafael? Eu vou. É muito boa essa pergunta, porque quando a gente fala de dados, né, pessoais, ainda tem um campo gigantesco do que a gente tem que discutir sobre como as regras do jogo devem ser. Existem já algumas regulamentações, isso a nível mundial, GDPR, LGPD no Brasil, outras regulamentações de alguns estados americanos, né, norte-americanos, mas o grande ponto é que sempre que a gente está trabalhando, ou quando a gente trabalha com inovação, a inovação, ela sempre vai beirar ali o limiar da ilegalidade. Porque até então,
por exemplo, um exemplo mais próximo do nosso dia a dia, né? Patinete elétrico na cidade de São Paulo. Não existia patinete elétrico na cidade de São Paulo, então não existia uma regulamentação específica para isso. Só depois que isso realmente surgiu, que não tinha nenhuma lei que proibisse a utilização desses patinetes num contexto urbano, é que começou-se a discutir de fato como que a gente vai lidar com essa situação. Então, a própria inovação, ela gera esses questionamentos, né? Porque nem sempre a gente está preparado. A Rita colocou muito bem que a gente vive num mundo de incerteza, a gente vive num mundo VUCA. E, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando com coisas que são novas, coisas que estão, talvez, além do que a gente imaginou há 5 anos atrás. Então, trabalhar com inovação é trabalhar próximo de algo que ainda não foi regulamentado. E quando a gente fala de tratamento de dados, quando a gente fala de como é que a gente utiliza os dados, existia já, de fato, algumas regulamentações que trabalhavam isso, e existia também várias brechas em como é que a gente poderia utilizar esses dados. Então, existem várias empresas que já utilizaram seus dados à torto e à direito sem você nem imaginar que seus dados foram utilizados. Então, acho que tem 2 coisas que a gente tem que trabalhar nesse primeiro momento. O primeiro deles é discutir sobre o tema. De fato, escancarar que isso é algo que deixa as pessoas desconfortáveis, é algo que as pessoas acham isso de alguma forma ruim, e saber definir até onde é considerado algo normal e algo que seja fora da normalidade. E não existe uma discussão exata ainda, uma resposta do que é normal e do que é uma invasão de privacidade no que tange a uma oferta específica que alguém está fazendo para você. A captura desses dados, então, existem algumas coisas que precisam ser discutidas. Quem pode capturar esse dado, o que vai fazer com esse dado? Então, a gente sabe que o celular está escutando a gente o tempo todo, cada vez mais os carros vão começar a escutar a gente, com o fato da internet das coisas, as geladeiras também vão começar a escutar a gente. Então, até onde vai o limite do que eu posso capturar de informação ou não? E segundo, o que eu vou fazer com esse dado, né? Será que eu posso simplesmente utilizar esse dado para melhorar um serviço para esse meu já cliente, ou eu vou utilizar esse dado para vender para alguma outra pessoa, para que ela possa fazer alguma oferta para essa pessoa que já é meu cliente? Então, existe algo que precisa muito ser discutido ainda sobre esse ponto. Eu acho que tem outras discussões por trás disso também, é que tem várias empresas que isso acaba sendo um trade-off, né? Então, é uma troca, né? Eu estou te oferecendo algum determinado produto de graça para você poder utilizar, em contrapartida, eu estou utilizando seus dados para poder vender isso para alguém. Então, quem já acessou e-mail gratuito, alguma outra ferramenta que seja gratuita na internet, um RP, um CRM, o que eles estão fazendo, na verdade, é te oferecendo um determinado produto para que ele possa utilizar seus dados depois para poder gerar algum negócio. Então, eu acho que ainda tem muito a ser discutido sobre o tema de utilização de dados pessoais, muito a ser avançado. Do ponto de vista de tecnologia, a gente já tem bastante evolução nesse sentido, mas ainda falta a gente discutir mais sobre o tema para que a gente consiga trabalhar com regulamentações que as pessoas consigam respeitar ali o que é normal, o que é considerado aceitável pelos seus usuários. A Lei Geral de Proteção de Dados, acho que vai tratar muito bem disso, e acredito que o Rafael também vai discutir algo relacionado a isso. Que foi adiada, né, Rafael? Agora só entra no ano que vem. Mas e aí, você concorda com o que eles disseram? Total. Entrando na linha que a Rita falou, existe essa linha tênue, né, essa é a palavra, né, essa linha tênue ela tem que ser levada em consideração. Há pouco tempo atrás, antes daquele escândalo todo de Cambridge Analytica e tudo mais, no Facebook depois... a gente conseguia fazer segmentações dada ao cruzamento de base terceira, né? Então ele pegava o Facebook e cruzava uma base de um grande player de análise de crédito aqui no Brasil. A gente conseguia fazer anúncio para pessoas que tinham SUV na garagem, a gente conseguia fazer anúncio para pessoas que sacaram FGTS nos últimos 7 dias. Era esse nível de informação que eles cruzavam, né? Via programática ainda há muito cruzamento assim, mas e aí que está o ponto, né? Eu deixei isso, eu permiti isso de alguma maneira, né? Os dois receberam um opt-in para fazer, né, um aceite meu para eles poderem correlacionar todos esses dados, essas bases. É muito delicado, acho que, como o Roberto muito bem colocou, o que vale é ter essa discussão mesmo, né? Muitas empresas estão morrendo de medo na adequação da LGPD, estão pagando, e com muita sabedoria, até algumas delas, né, que eu conheço, estão já fazendo seguros, né, de cyber risks, para já tomar esse cuidado, porque sabe, pô, se um dado sensível vazar,
isso pode custar muito caro para minha empresa, né? E eu não controlo o meu funcionário que vai fazer isso, por exemplo. Então, tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Eu até brinquei esses dias com a minha esposa que a gente ia comprar uma inteligência artificial, aquelas de automação de casa, né? Ela falou, tem a do Google, né, que tá vendendo e tal. Eu falei, não, vamos comprar da Amazon, porque o Google já sabe muito sobre mim, vamos dar um pouco de informação para a Amazon também, vamos enriquecer o dado da Amazon, porque o Google já tem muita informação. E aí, quando a gente para pensar, né, esse trade-off realmente ele é correto. Na mídia, isso me dá um poder, isso nos dá um poder enorme, né, de uma hipersegmentação, né? Pô, se eu quero criar uma mídia para vender carro e eu sei que, putz, aquele cara, ele troca de Corolla para outro modelo de Toyota a cada ano, e essa informação chega para mim, e eu sei que daqui a um mês a probabilidade estatística dele trocar esse carro de novo é grande, esse cruzamento, ele vira um tiro na mosca, né? Não tem nem muito o que falar. Só que é muito delicado, né? Aí é o ponto. Quais são os dados sensíveis? Eu acho que vale muito essa discussão, a Lei Geral de Proteção de Dados. Muitos e-commerces que você vê, né? Você está vendo um produto, coisa básica. Você está lá vendo um produto, você não deu seu e-mail em lugar nenhum daquele site, não deu seu e-mail, e você sai daquele e-commerce e você recebe um e-mail na caixa postal falando, olha, você deixou esse produto lá abandonado ou abandonou um carrinho, você ter dado o e-mail, justamente pelo cruzamento das informações. Eu sou muito a favor e acho que tem que ter, assim, a gente precisa arrumar essa situação, né? Tem que ter uma discussão sobre isso e a gente precisa realmente alinhar isso. E principalmente uma coisa muito bacana, mostra até no documentário, né? Pô, eu quero saber que dados vocês estão coletando de mim. Eu quero ter a oportunidade de dizer, exclua os meus dados. Eu não quero mais que você fique com esses meus dados, né? Eu quero ter essa oportunidade, né? Porque senão realmente a gente vai viver num Minority Report, né? Ou como assisti esse final de semana, O Círculo, né? Também é um bom filme para vocês assistirem. Fala um pouco sobre o que pode acontecer se não houver, de fato, uma regulamentação, porque, como muito bem colocado, as coisas elas são feitas, né? A gente está desenvolvendo isso tudo pensando em inovação, para o bem. Só que o negócio ficou tão desenfreado, né? Essa correlação de tanta informação. Imagina, o Google agora está montando, já pediu autorização para ter uma conta corrente de débito para usuários aqui no Brasil. Então, além do GPay que você cruzou já com o seu cartão de crédito, você também vai poder ter uma conta corrente, que é o medo dos bancos, né? O grande medo dos bancos não é ter um outro banco. O grande medo dos bancos é um Facebook, um Google se tornar um banco. Então, você imagina quantos dados o Google vai saber de comportamento de compra agora dos nossos usuários, do tipo, cara, olha a frequência que ele compra esse produto, porque você está usando a conta corrente do Google. É mais informação para ele ainda, né? E aquela velha história, como foi muito bem colocado aqui, né? Quando é de graça, na verdade, não é de graça. O produto é você, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso e eu acho que vale muito essas discussões e vale sim a regulamentação, com certeza. Lembrando, pessoal, que vocês também podem participar pelo WhatsApp. A gente está recebendo aqui já algumas perguntas pelo WhatsApp e o nosso número é 619-9926-0731. Então, se você quiser enviar aí a sua pergunta pelo WhatsApp, é 619-9926-0731. E a gente já recebeu uma pergunta, não tem o nome aqui, mas ele mandou o seguinte: atualmente, a inteligência artificial, ele colocou IA, BI e IT, Business Intelligence e Internet das Coisas e outros ferramentais de vanguarda estão ainda restritos às grandes empresas. Qual a projeção temporal que pequenos negócios têm, né, para usufruir amplamente desses avanços de interação com o consumidor? Rita, por favor. Eu acho que é o quanto hoje quanto as empresas têm a consciência, né, de que esse é um investimento necessário e fazer disso uma estratégia para ser muito mais assertiva, né? Eu acho que a gente, na verdade, tem aí o conhecimento do produto, tem da praça, né? Tem um pouco, está mudando muito o comportamento do consumidor, mas eu acho que utilizar as ferramentas hoje faz parte aí de um contexto estratégico por várias empresas. Então, há de se pensar o quanto que essas empresas, elas hoje querem colocar aí nos seus budgets o investimento, né, financeiro para você ter aí recursos que possam gerar estratégias muito mais assertivas
e que você venha a trabalhar com seu produto de forma a ir de encontro com o que o consumidor ele deseja. Acho que cada vez mais isso já é uma prática que vem acontecendo, acho que muitas empresas aí já adotaram utilizar a inteligência artificial, mas ainda, quando você vê, eu acho que esse momento do Covid, ele traz aí um questionamento muito grande, né? Onde vários recursos, né? Acho que a forma da gente trabalhar, ela está mudando muito. Você vê, Nova York já está aí com expectativas de transformar algumas empresas no trabalho de home office, e aí, assim, mudanças vão vindo e você vai vendo que cada vez mais os gestores também, né, que talvez não sejam gestores tão como o Rafael falou, né, tão TI assim, eles já estão começando a se render frente às possibilidades que uma inteligência artificial ela pode trazer no incremento do negócio, né? Então eu vejo extremamente sendo necessário, mas a gente sabe que ainda existe um custo a ser aplicado em cima desse investimento, então eu acho que vale a pena entender quais são as estratégias e se isso está contemplado dentro da estratégia da empresa. Obrigada, Rita. Eu tive a sensação de que o Rafael discorda. Rafa, por favor. Não, eu concordo super no que a Rita comentou da questão da cultura. Eu acho que o grande problema hoje não é mais o pricing dessas ferramentas. Você tem BI por $10, você tem Data Studio do Google gratuito para começar a desenvolver um trabalho de BI. Na maioria das empresas que eu dou consultoria, porque eu começo, quando eu vejo que tem resistência nessa questão de cultura para adquirir esse tipo de ferramenta, eu começo com uma ferramenta básica. Começa com o Data Studio do Google, uma ferramenta de $10 da Microsoft. Aí o pessoal vai vendo, pô, a gente não tinha essas informações, pô, nossas vendas estão melhorando. Aí você contrata uma ferramenta do próprio Watson, você tem um Marketing Campaign super acessível, né, para ter inteligência de máquina de aprendizado em e-mail marketing, por exemplo, que também tem para, acredito que o Roberto vai poder falar melhor, mas tem para todos os mercados, para o PME, para o middle marketing, até para o enterprise, né, que nós chamamos clientes mais com 1.000 funcionários. E aí ele começa a olhar aqueles dados, pô, Data Studio gratuito, então começamos a mostrar algumas informações. Pô, agora no Power BI ele já me dá insights de aprendizado de máquina. Pô, daqui a pouco, gente, por $10. Então, assim, tem como começar. A questão toda, como a Rita colocou, que eu concordo, é a questão mais da cultura de, putz, vamos adquirir essa ferramenta. Então, se tem resistência nessa cultura, começa por ferramenta que é mais em conta. Começa com Data Studio, começa com uma ferramenta de $10, uma ferramenta de $100 e poucos de e-mail marketing, ou $300, se eu não me engano, que talvez seja um starter aí do Watson Campaign. É possível, tá? Então, quem tem esse paradigma de que, putz, falou de inteligência artificial, eu tenho que pensar em 6 dígitos, esquece, hoje não tá mais assim. Acho que o Roberto pode até dizer melhor sobre essa questão do pricing aí. Por favor. É isso mesmo. Complementando ao que o Rafa já comentou, uma das vantagens de evolução tecnológica que a gente tem é o advento do modelo de computação em nuvem, que é você poder consumir a tecnologia e você pagar por aquilo que você está consumindo. Algo muito parecido com o que vocês têm hoje com a energia elétrica de vocês. Então, hoje você paga lá para o provedor de energia exatamente aquilo que você consumiu. Então, isso permite que você utilize, obviamente, se você quer gastar mais energia, você sabe a consequência daquilo e você vai ter obviamente, vai pagar lá no final do mês esse uso excessivo que você teve. E quando a gente fala do modelo de computação em nuvem, que é cada vez mais você permitir que você utilize, que você consuma tecnologia sem fazer um grande investimento dentro de casa para que você consiga pagar por aquilo que você consome, isso muda completamente o que a gente conhece como investimento em tecnologia. Eu concordo muito com o posicionamento de que é muito mais uma questão cultural do que uma decisão de quanto de dinheiro que você vai colocar. Até porque o que a gente tem disponível hoje é que com pequenos investimentos você já consegue trazer resultados que você justifique novos investimentos. Então, eu acho que o investimento financeiro não é um limitador hoje, mas sim uma cultura em que você consiga, primeiro, é difícil para a padaria do seu Zé, de fato, utilizar esse tipo de tecnologia.
Por quê? Ele não está preparado digitalmente para poder assumir isso. Ele não teve uma preparação, ele não teve, talvez, um acompanhamento e uma recomendação de que ele deveria coletar mais dados para que ele pudesse tomar decisões mais consistentes. Então, para ele, obviamente, vai ser difícil, porque ele não está preparado para isso. E quando a gente olha no espectro dos tipos de empresas que existem no mundo, aquelas empresas que são mais antigas, com certeza, elas vão ter mais desafios em como trazer aquele mundo que é analógico para esse mundo digital, em que você consiga gerar mais informações, gerar mais análise em cima dos dados. Empresas que já nasceram no mundo digital, eu acho que o desafio é muito menor. É como você continuar usufruindo das tecnologias que você tem disponível para que você consiga atingir ali o sucesso esperado. E, obviamente, como consequência das empresas digitais, elas têm um potencial de crescimento muito maior do que as empresas que nasceram no mundo analógico, porque elas conseguem fazer isso muito mais rápido, elas conseguem responder a algo que está acontecendo no mercado de uma forma muito mais rápida. Então, esse é o grande, entre aspas, a grande vantagem de se ter uma empresa mais digital, mas, ao mesmo tempo, um desafio para aquelas pessoas que ainda não estão no mundo digital. E é por isso que a nossa pandemia está forçando algumas movimentações nesse sentido. Empresas que não eram digitais estão tendo que se adaptar a essa nova realidade. Mas essa adaptação, nós temos que encarar ela como uma possibilidade de gerar novos dados e utilizar ferramentas para poder analisar esses dados disponíveis. Muito legal, pessoal. Está muito rico essa discussão aqui, esse debate de vocês. A gente está caminhando já para o final, a gente já está aí com 1 hora de live. E eu queria fazer uma última pergunta que a gente recebeu também pelo WhatsApp, da Adriana. Como a digitalização dos negócios pode ajudar as empresas em tempos de crise? Por onde começar? A gente está vivendo aí essa pandemia do coronavírus, né, o que o Roberto acabou de falar. Muitas pessoas, muitas empresas não tinham ainda pensado nessa tecnologia. Então, vou começar pela Rita, e aí a gente faz o giro, e vou pedir para vocês, antes da gente encerrar, para vocês deixarem os contatos de vocês, porque a gente tem muitas perguntas, não vai dar tempo de responder tudo, tá? Rita, por favor, como a digitalização dos negócios pode ajudar as empresas em tempos de crise e por onde começar? Eu acho que esse momento da digitalização, ele vem favorecer com que as empresas, elas se recriem, né, se reinventem. É uma possibilidade de você olhar para o seu negócio e você ter uma nova vertente, um novo canal. Talvez tudo aquilo que você tinha como pleno e absoluto, né, ele cai agora por água abaixo e você precisa se reinventar. Eu acho que a mídia, ela traz aí uma possibilidade, primeiro, de ascensão rápido, no sentido de, se você observar o mercado, se você observar as possibilidades, você tem como reinventar seu negócio. E por onde começar, aí depende muito da empresa, né? Depende do tipo de negócio, depende do que eu quero alcançar. Eu acho que eu começaria olhando para o negócio. Eu acho que fazendo uma boa análise, usando aí uma ferramenta como análise SWOT para entender quais são as minhas forças agora, nesse momento, né? Quais são as fraquezas, quais são as oportunidades. Eu acho que esse é uma sugestão que eu daria para que as empresas que hoje querem se reinventar, elas possam fazer uma verdadeira análise da situação atual e entender qual é o contexto delas dentro desse mercado e trabalhar aí as ferramentas, trabalhar essa análise primeiramente, né, porque aí passa a ser totalmente diferente, entender quais são os objetivos, aonde que ela quer chegar e traçar quais são as estratégias para alcançar esses objetivos. Acho que a minha dica, ela seria essa, dependendo do tema, né, da empresa, mas eu acho que é um grande momento para se reinventar. Eu acho que o Roberto caiu de novo, então a gente vai com o Rafael e daqui a pouquinho a gente volta com ele. Perfeito. Muito bom. Eu também concordo plenamente. A dica que eu dou, principalmente, começa leve, começa pequeno, sabe? Até tem uma pergunta aqui, vou tomar liberdade, Elisa, da Nayara, que liga muito com isso. Ela perguntou até se eu acho o Power BI da Microsoft se é uma boa ferramenta para análise. Ele é gratuito, tem uma versão gratuita. E o programa Estatístico R, qual a sua opinião para pequenas empresas? Isso responde o que eu gostaria de dizer de dica.
Gente, o grande problema de, por exemplo, a gente falar de programa estatístico R para pequenas empresas é o profissional para fazer essa história toda. Né? A gente não pode esquecer que nós estamos falando beleza da ferramenta, mas tem um profissional muito bem formado para poder fazer isso e que, claro, vai cobrar por isso. Né? Então, começa leve, começa pequeno, começa menor. Começa pelo Power BI, começa com uma ferramenta mais simples que o Watson te forneça, com várias aí do mercado, a Amazon tem, etc e tal. Então, começa pequeno, começa com um Data Studio, depois vai para um Power BI. Por quê? Porque o gostoso, gente, da evolução da tecnologia, na minha visão e na visão em consultoria que eu dou em várias empresas, é o pessoal começar a usar, por exemplo, uma ferramenta, um exemplo, né, um Data Studio, aí daqui a pouco ele fala assim, poxa, mas a gente podia evoluir, que eu precisava dessa métrica, legal, agora você precisa de uma outra ferramenta, vamos para outro patamar. Então a gente vai crescendo, né, conforme as demandas vão surgindo. Uma coisa muito legal, fica uma dica também para quem trabalha em alguma empresa e tem essas culturas um pouco mais engessadas, uma coisa que a gente aprendeu é tentar formatar um Digital Day. O que é o Digital Day? Poxa, no começo ele vai começar pequeno mesmo, vai vir pouca gente, mas mostrar para as pessoas, para gerente de produto, para o time, que tipo de dado, olha que legal que a gente está coletando agora, né? E eles vão começar a olhar para aquilo e falar, pô, legal, vai começar a surgir budget de várias áreas para te apoiar, isso vai ser muito legal, né? Então, isso acontece de fato na maioria das empresas. Poxa, mas eu queria também ter essa métrica. Poxa, o e-commerce, ele está sendo responsável não só por sell-in, mas por sell-out, então eu também vou comparecer com verba de mídia. Eu tenho muitos casos de lojistas que têm loja física, né, e online, e lojistas que faziam muito tabloide, né, o famoso tabloide lá da loja física, e o gerente, né, pô, não, e-commerce mata a minha venda, eu preciso entregar a meta do online, etc e tal, a meta do físico, né, e hoje o Google, por exemplo, né, tem uma métrica dentro do próprio Google Analytics, que é possível habilitar com a correlação do Google Meu Negócio, que é visitas à loja, que é Store Visits. Então você consegue ver via mobile, né, o GPS, quantas pessoas foram impactadas por um anúncio e realmente foram até a loja física comprar, né, coisa que era o sonho antigamente, hoje já é realidade. Com exceção, né, de todo esse momento que nós estamos passando por hoje, mas ok, é a realidade. O que começou a acontecer? A gente começou a levar esses dados para o gerente de loja, ele falou, opa, ao invés de gastar tanta grana com tabloide agora, eu vou tirar um pouco desse budget e vou aplicar no online para vocês me ajudarem a trazer mais gente para cá, porque tem o comportamento de muita gente que pesquisa no online, mas vai até a loja física fazer a compra. Então, começa simples, começa pequeno e vai evoluindo conforme as necessidades da empresa, né? Você vai ver que você fica engessado, chega uma determinada ferramenta menor, ela te engessa, aí você precisa crescendo. Os profissionais também. Pô, você tem um profissional para fazer R, né, para poder desenvolver em R para você já está falando em formar um time, talvez, de BI, um time de analytics dentro da tua empresa. Pô, não tenho budget para isso, gente, de verdade. 99 freela, tem um monte de site legal que vocês podem contratar profissionais remotamente para eles fazerem jobs pontuais, né? Eu já comprei vários serviços para desenvolvimento de dashboards, ligação com o Watson, ligação com o Amazon, com freelancers na internet, até eu ter necessidade mesmo de ter uma pessoa locada lá dentro da empresa. Então a dica é começa leve, começa pequeno, mas começa, tá? Roberto, você gostaria de complementar? Sim. Gostei muito da pontuação do pessoal aqui, que muito está relacionado com o nosso desejo, né, do que a gente, de fato, realmente queremos, né? Para aquelas pessoas, né, até comentei o caso lá da padaria do seu Zé, para ele é fato que não necessariamente ele sabe o que é inteligência artificial. E o nosso objetivo, no primeiro momento, é nem que ele saiba, porque existem várias ferramentas que isso já torna praticamente invisível para ele, nem percebe que ele está utilizando a inteligência por trás. O objetivo não necessariamente é esse, mas é que a gente perceba, nós que somos donos de negócio, que a gente perceba que é possível a gente fazer de um formato diferente. É possível a gente olhar para o que tem ao nosso redor, e é óbvio que a experiência da pessoa que fez isso vários anos da mesma forma e deu resultado, ela vai continuar funcionando, mas eu também abri a minha cabeça para poder observar outras coisas que estão acontecendo ao meu redor. E eu gosto muito de modelos em que você consiga conversar com outras pessoas. Você conhecer uma pessoa que também tem uma padaria, que talvez está numa outra cidade, que talvez está num outro contexto, e ele está utilizando um pedacinho de alguma coisa que é nova e isso está tendo algum resultado para ele. Então, essa troca de informação, eu acho que é importante. Então, se você é dono de negócio, se você trabalha com isso, eu tenho algumas sugestões. A primeira dela, abrir a sua cabeça para as possibilidades que existem,
tirar um pouco desse mito de que investir em tecnologia é muito caro, porque hoje em dia isso acaba não sendo uma verdade. Você procurar outras pessoas, outras empresas, outros setores, buscar esse conhecimento e essa troca de informação também vai te ajudar, vai enriquecer aquilo que você vai buscar. Porque nada mais frustrante para quem é dono de negócio, você investir em uma tecnologia, voltando naquela expectativa que a gente comentou lá atrás, né? Você investe em uma tecnologia com uma expectativa lá em cima de que aquilo ali vai mudar completamente o cenário que você está da sua empresa. Mas se a tecnologia pela tecnologia, ela não muda nada. Se você não sabe qual é o propósito daquela utilização, para que você vai utilizar aquela tecnologia, de nada adianta a tecnologia. Ela é só um meio para você chegar em um determinado objetivo. O seu objetivo é melhorar o seu relacionamento com o seu cliente? O seu objetivo é converter mais vendas? O seu objetivo é fazer com que o seu cliente volte mais vezes na sua loja? O seu objetivo é fazer com que as pessoas fiquem mais tempo dentro do seu e-commerce ou dentro da sua loja? Qual que é o seu real objetivo por trás do seu negócio? Então, acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais nesse real objetivo, e uma vez que eu tenho esses objetivos em mãos, eu consigo achar N ferramentas diferentes no mercado que possam me ajudar nesse objetivo. Ferramentas de milhões, ferramentas de milhares, ferramentas de centenas e ferramentas gratuitas. Então, assim, as possibilidades que você tem são várias. Cabe você saber exatamente onde você vai apertar um pouco mais. Eu vou tirar um pouquinho daqui para poder investir naquilo ali que eu acho que ele vai fazer mais sentido para mim. Então, isso são algumas mensagens que podem ajudar nesse processo de saber o que eu faço dentro em uma situação em que eu tenho o mundo digital acontecendo e como é que eu me adapto a ele. E é óbvio que o Rafael tocou muito bem isso, que são as capacidades, né? Existem, como eu já comentei, existem várias tecnologias, e por trás dessas tecnologias também existem, por exemplo, várias linguagens de programação. R, Python, Scala, SAS, SPSS, existem várias ferramentas para análise de dados, Power BI, Cognos, Tableau, as ferramentas são várias. É mais importante você saber o que você quer extrair daquela ferramenta, o que faz sentido para você, e dependendo da situação, você vai ter que botar a mão na massa para ver o que você consegue extrair daquilo ali, para depois preparar um profissional para poder atuar nisso. O Rafael colocou muito bem, quando você está pensando em contratar um determinado profissional, você já está num nível de maturidade que você já está formando um time para isso. Mas talvez você tenha que dar alguns passos antes, né? De você saber o que você quer fazer, quais respostas você acha que os dados podem te dar, e você, utilizando muito, existe muito conteúdo online, existe muito conteúdo gratuito, que você pode entrar, acessar esse conteúdo, ver como é que uma determinada ferramenta funciona, tentar gerar alguma análise em cima dos dados que você tem, para aí sim você saber se aquela ferramenta faz sentido para o seu negócio ou não. Então, recapitulando, minha mensagem, tenha a cabeça aberta, troque conhecimento, saiba exatamente qual que é o seu objetivo, o objetivo do seu negócio, teste algumas ferramentas para ver qual faz mais sentido para você, para que você consiga definir aquela ferramenta que faz mais sentido para você. Talvez seja de milhões, vai depender do seu objetivo de negócio, do seu tamanho e do seu apetite para poder investir em tecnologia. Pessoal, a gente foi autorizado aqui pela direção a estender mais um pouquinho, porque eles pediram para a gente responder mais uma pergunta. Só que como eu já extrapolei o tempo que eu tinha combinado com vocês, eu queria deixá-los bem à vontade. Se algum de vocês precisar sair, fique à vontade. Ou vocês podem, mais uma pergunta. Rafa? Eu consigo até 17h30 sem problema, então acredito que mais uma pergunta sem problema, Elisa. Rita? Eu consigo também até 17h30. Então, vamos aqui rapidinho. Deixa eu só achar. Foi uma pergunta bem interessante, porque como vocês têm relação com o mundo acadêmico, alguns mais, outros menos, a pergunta da Ivani Lima, e ela disse, quais conhecimentos necessários para os administradores para acompanharmos este novo cenário, sobretudo pelo fato da defasagem da grade do curso. Opa, acho que a Elisa deu uma caidinha. Estava até na tela a pergunta dela. Ela está voltando agora. Voltou. Pronto. Sobretudo pelo fato da defasagem da grade do curso de administração da maior parte das instituições de ensino. Aqui ela está falando de administração especificamente,
Eu vou começar pelo Rafael, que tem que sair às 17h30. Rafa, se você quiser responder e já se despedir, você pode ficar à vontade para sair, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, imagina. Excelente. Eu estava lendo muito sobre uma questão, né, eu vou ter filha agora, já em julho, nasce aí, e eu estava lendo sobre eduque seu filho apesar da escola, né? Então, acho que o recado que eu posso deixar é esse. Eu realmente, assim, entendo, né, que existem questões acadêmicas, existem questões que o digital mesmo, né? Eu costumo dizer, poxa, deveria ter então uma grade quase a cada semestre totalmente atualizada, né? Porque se a gente for parar para pensar em faculdade, eu brinco muito de faculdade de e-commerce, né? Cara, é muito difícil conseguir fazer uma faculdade de e-commerce, porque toda hora as coisas mudam muito, né? Então, eu acredito muito no profissional híbrido, né? Que ele vai ter que buscar, de fato, mais informações, extensões de cursos, de fato, para poder ter uma especialização maior em determinados assuntos, e para ajudar com isso, vocês têm vários sites, inclusive, por exemplo, existe um site que a gente acompanha bastante no Digital Marketing, que é um site de Growth Hacking, né, que são técnicas aí avançadas para você poder ter crescimento exponencial. E lá eles têm o que nós chamamos de T-Shaped Skills. Então, grandes nomes do marketing digital colocam lá o que eles entendem que são elementos importantes para a gente aprender. E ali eu me baseio naquilo para poder me manter atualizado também, né? Porque numa consultoria, em qualquer outro tipo de situação, eu preciso me manter atualizado. Então, de fato, eu compro muitos cursos, eu adquiro muitos cursos lá de fora, né? Muita coisa boa lá de fora, não adianta. Então, eu acredito que, assim, eu me formei em publicidade, né? Fiz um MBA em marketing, acho que foi sensacional, mas hoje em dia eu procuro muito, de fato, e quem estiver, né, numa faculdade hoje, acho que fica essa dica, eu procuraria, de fato, muitos cursos de extensões, as universidades estão promovendo muito isso, né, eu vejo porque dou aula em Brasília, inclusive, lá numa universidade, e eu vejo que eles se preocupam bastante em desenvolvimento de cursos livres, em desenvolvimento de cursos de extensão. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ter que cada vez mais partir para isso, para novos cursos de extensão, novos cursos livres, cursos online, que, gente, hoje você faz um curso online das maiores universidades lá de fora, né, pela internet, e sabendo inglês está tudo ok, né, você consegue uma certificação até, que tem um peso no mercado, coisas básicas no marketing digital que eu falo muito para meus alunos, por exemplo, gente, vocês não têm a certificação do Google? É gratuita, você tem que entrar lá no Skill Shop do Google, você faz o learning, você tira a certificação, porque isso tem um peso no mercado, não adianta dizer que não, né? Para você que vai ser um profissional de marketing digital, principalmente de mídias e tudo mais, isso tem um peso, então tem que ter, de fato, esse conhecimento. Fica a dica aí, realmente a gente tem que buscar, né, opções de cursos além da academia, com certeza. Rafael, a Nayara Costa, ela está perguntando quais os sites que o Rafael JK disse. Pode repetir, por favor? Claro. É muito bacana, que é o growthhacking.com, tá? Growth de crescimento, hacking de hackear mesmo. Ele é bem especializado em marketing digital, tá? Em crescimento exponencial, utilizando skills de marketing digital, é bem bacana. Se você quiser digitar no Google também, para você entender quais são os skills desse profissional de marketing digital, é só você escrever T-Shaped, né? T-Shaped, marketing digital, e ele vai te dar a versão de 2020, que são os skills que hoje o mercado global exige para um bom profissional de marketing digital. Então, ali meu desafio é sempre olhar para aquilo e falar, pô, eu estou defasado aqui, eu preciso estudar um pouquinho mais aqui. Eu estou defasado aqui, eu preciso estudar um pouquinho mais aqui. Então, vale a pena você seguir isso daí. Rafa, como já são quase 5h30, eu vou te liberar aqui, vou te agradecer imensamente pela sua participação, e queria que você deixasse o contato para as pessoas se encontrarem. Quero agradecer a todos vocês, Rita, Roberto, foi um prazer imenso estar com vocês aqui, foi super enriquecedor para mim, aprendi muito com vocês também. Elisa, muito obrigado pelo convite, foi sensacional. Meu contato, vou deixar aqui meu e-mail, é rafaeljk, como está aqui, @sandersdigital.br, tá? Se de repente a Elisa puder escrever no chat para vocês, me ajudaria, sandersdigital.br, e meu celular, quem quiser me mandar um WhatsApp, 11 98118 5757, site da minha empresa, sandersdigital.com.br. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Rafael. Tudo de bom. Tchau. Um abraço. E a gente vai continuar por aqui, então. Rita, eu queria que você desse seguimento a essa pergunta, por favor. Ok. Eu enfatizo o que o Rafael falou. Eu acho que, na verdade,
a grande questão que a gente tem dentro para o aluno, né, na faculdade é essa, imaginar que ele vai sair da faculdade sabendo tudo. E, na verdade, não é isso, né? A faculdade dá a ele um grande olhar, tem um papel de despertar esse aluno para várias áreas de conhecimento, para vários conceitos, né? Mas a gente, na verdade, entende que cada dia que passa, as habilidades, né, que esse profissional tem que ter, as áreas de conhecimento, elas são múltiplas. Então, é interessante que você não só tenha essas ferramentas na faculdade, que você realmente estude, mas como você também possa se conectar com outros universos. Acho que o ensino à distância, ele está chegando, tem alguns alunos que não são muito abertos a essa questão, ao ensino EAD. Acho que a busca do conhecimento ela precisa ser incessante. Eu não sei se o Roberto ele concorda comigo, mas, na verdade, o Rafael, né? A gente agora precisa, mesmo depois de formado, quantos cursos a gente não faz, quantas palestras a gente não assiste, né? Quantas conectividades a gente não tem. Então, esse é um mundo onde o estudante ele não vai ter só na faculdade que se preparar, mas sim ele tem aí um mundo com a questão aí da informatização, né? Ele tem um mundo que ele pode se munir de várias áreas de conhecimento e não ser só um administrador, né? Mas ter um conhecimento multidisciplinar, o que vai dar a ele uma visão muito mais crítica nesse cenário que a gente acabou de falar aí, VUCA, né? De instabilidades e incertezas. O meu conselho é esse, para que as pessoas também procurem se munir mais de informação e para que elas estejam mais preparadas para esses cenários que podem vir aí trazer mudanças na vida do cotidiano da gente. Roberto? Eu concordo muito com o que a Rita e o Rafael comentaram, e eu trago também alguns pontos para que as pessoas tenham em mente do que está acontecendo no mundo como um todo, né? Primeiro ponto que a Rita muito bem colocou, cada vez mais o aprendizado ele é constante. Não existe algo que você estude e ele vai ser perpétuo. Isso era uma coisa que a gente tinha antigamente, né? Que você estudava e você já tinha muito bem definido o que você iria fazer com aquele conhecimento. Então, esse é o primeiro ponto, né? O nosso aprendizado, ele vai ser um aprendizado para longo da vida, né? Então, durante toda a nossa vida, a gente vai ter que continuar estudando, a gente vai ter que continuar se capacitando, até porque a forma como as coisas estão evoluindo, está acontecendo numa velocidade tão grande, que até mesmo aqueles cursos de formação, eles têm um pouco mais de dificuldade de se atualizar. Não porque eles não querem, mas porque a forma como ele foi desenhado há muitos anos atrás, permitia que ele fosse adaptado dessa forma. A gente vive numa realidade diferente. E, contribuindo para isso, essas novas realidades exigem cada vez mais conhecimentos que você prove que você tem um determinado conhecimento e que existe muito conteúdo disponível para você poder acessar esse conhecimento e provar que você tem determinado conhecimento. O Rafael comentou de alguns cursos online disponíveis. Existem hoje N cursos disponíveis para você poder acessar português, inglês, de outras línguas, alguns gratuitos, outros pagos, mas que garantem o que a gente chama lá de badge. Você tem ali uma certificação de que você tem aquele determinado conhecimento. Algo que antigamente era mais complexo, porque você tinha, talvez, em alguns cursos, um certificado, né, que é meio complexo de você trazer ele para o mundo digital. E o badge, ele já tem essa característica, ele já nasceu no mundo digital. É uma certificação de que você tem um determinado conhecimento. E aí você pode abrir o seu leque de conhecimento para várias outras coisas. Coisas que talvez o que você aprendeu na sua faculdade e você gostaria de atualizar aquele conhecimento, ou coisas que você não aprendeu na faculdade, como a Rita muito bem colocou, que você não aprendeu na faculdade, mas que talvez seja necessária para aquela atuação que você faz. Eu trago um pouco da minha experiência. Eu fiz um curso de formação em engenharia elétrica, mas eu não trabalho com engenharia elétrica.
o que eu tenho e o que eu acredito que o curso, né, a graduação fez para a minha carreira profissional, foi que ele me ajudou, ou ele me preparou para aprender a aprender. Então, com a experiência que eu tive durante o meu curso de graduação, eu aprendi a aprender. E eu consigo aplicar isso para qualquer outro novo conhecimento que eu tenha que me preparar para. Então, o curso de graduação não necessariamente ele tem que estar especificamente trabalhando sobre o tema mais atualizado, mas talvez ele tenha que trabalhar algumas competências, como a gente comentou no início da live também, algumas competências, algumas soft skills, por exemplo, ele tem que trabalhar coisas que estejam mais relacionadas como ser humano como um todo e que permita que ele consiga perpetuar esse aprendizado ao longo da vida, que vai ser cada vez mais necessário para o nosso dia a dia. A forma como a gente está interagindo com as tecnologias e como a forma como a gente está interagindo com o mundo vai exigir que a gente continue aprendendo para sempre. É verdade. Pessoal, muito obrigada. Chegamos agora ao fim dessa riquíssima live. Eu tenho certeza que ajudou muita gente. Rita, queria que você deixasse seu contato e já deixo aqui o meu agradecimento pela sua participação. Muito obrigada, viu, pela colaboração. Obrigada, eu é que agradeço. Obrigada, Roberto, obrigada, Ana. Eu gostei muito do convite, gostei muito de partilhar, né, de compartilhar esses momentos aqui com vocês. Em nome aí do CRA, da Comissão de Marketing, eu me sinto muito honrada em ter recebido esse convite e estar aqui com vocês. Bom, minhas redes sociais, vocês podem me achar como Rita Lima, né? Eu deixo aqui meu e-mail para vocês, borges.rlima@gmail.com. Acho que é uma forma boa de vocês me conectarem. Meu celular também é 21 985 9670, tá? E qualquer dúvida, a gente ajuda vocês aí a tentar, né, dissolver essas questões. Muito obrigada ao CFA também pela condução aí do trabalho, e espero que essa live ela tenha assim, contribuído muito para fomentar reflexões diferentes na cabeça aí de muitos profissionais, muitos estudantes que estão nos assistindo agora. Obrigada, Rita. O pessoal está perguntando se essa live vai ficar salva. Sim, ela vai ficar salva. Você pode assistir quantas vezes você quiser. E na descrição do vídeo também a gente vai deixar o contato deles, caso você não tenha conseguido anotar aí a tempo, tá bom, pessoal? Então pode ficar tranquilo aí. Roberto, muito obrigada. Queria aí os seus contatos, as considerações finais e deixar meu agradecimento também para você, que eu sei que sua agenda é uma loucura e você conseguiu nos atender para nos ajudar aqui. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, Elisa, pelo convite. Obrigado, CFA, pela organização do evento. Eu tenho certeza que isso ajudou a vida de muitas pessoas e vai continuar ajudando, uma vez que esse conteúdo vai continuar disponível. Eu fico muito feliz de poder compartilhar e discutir sobre temas que são relevantes para a nossa sociedade, porque, até concordando com a Rita, cada vez mais a gente tem que gerar essas discussões e perpetuar essa reflexão, né? Quanto mais a gente reflete, mais a gente toma decisões mais assertivas. E eu espero que, de fato, essa discussão que a gente teve aqui permita você fazer novas reflexões e também abrir novos diálogos com outras pessoas. Para quem quiser me acessar, eu estou nas principais redes sociais, então pode me mandar uma mensagem no LinkedIn, pode me mandar mensagem no Instagram, no Twitter. Meu nome nas redes sociais é Roberto Celestino, então é só me acessar. Inclusive, não sei, Elisa, eu queria compartilhar, tem um conjunto de conteúdos, né, de cursos online gratuitos sobre inteligência artificial, que eu disponibilizei aqui, que vocês podem acessar depois, ou se vocês também quiserem acessar, tá lá no meu LinkedIn, eu já selecionei esses cursos para vocês se atualizarem com relação à inteligência artificial. Fiquem tranquilos, se quiserem me acessar a qualquer momento, a qualquer hora, não necessariamente eu vou responder na hora, mas eu vou estar super feliz de contribuir e trocar informações com vocês. Roberto, o Márcio, ele pediu, Roberto, pode repetir o nome da certificação digital? BADGE, B-A-D-G-E, existem várias. Nessa seleção de cursos que eu fiz, que você pode acessar lá pelo meu LinkedIn, existem vários cursos online disponíveis que te garantem um badge, que te garante essa certificação digital. Você consegue ter essa certificação com base, uma vez que você conclui os cursos que você realizar. É isso.
Pessoal, muito obrigada. E obrigada a você também que participou conosco, ficou conosco até o fim dessa live. Eu tenho certeza que foi, assim, excelente para você. Uma discussão de alto nível, com muitas contribuições, várias atualizações e experiência de mercado desses profissionais. Um agradecimento especial para a minha equipe que nos ajudou neste primeiro webinar, todo o pessoal da CDI, ao nosso diretor, Diego, que fez a abertura, e nós esperamos por você até a próxima. Um abraço.